Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem está falando é a professora Patrícia e hoje a ideia é dar continuidade à disciplina de Anatomia e Fisiologia para o curso técnico de enfermagem. Vamos dar continuidade à aula anterior sobre ossos, falar sobre o nosso esqueleto e complementar aí a parte que ficou faltando, certo? Eu não sei vocês, mas eu estou muito motivada, muito alegre e eu espero que vocês também estejam para esse reinício. Vamos lá, Brasil! Vamos falar dos ossos. Gente, estou aprendendo a mexer ainda com essa ferramenta e eu não lembrava que dava para me deixar pequenininha aqui na lateral, Brasil. Olha lá, vamos me manter aqui na lateral. Ai, não funcionou, mas tudo bem. Então, vamos fazer uma revisão rapidinha, né? Do que a gente já viu, né? Do sistema locomotor aqui. Então, essa caveirinha dando bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Não sei que horário você vai assistir esse vídeo, mas ela está aí como uma criança tentando te assustar. Só de brincadeira, logicamente, não é, Brasil? Então, ó, vamos aqui lembrar que nós explicamos o motivo, né, a função do sistema locomotor logo aqui no início, né? E falamos que os ossos, eles dão firmeza, sustentação ao corpo. Vimos aqui a divisão do esqueleto, né, de maneira geral, cabeça, tronco e membros, numa visão anterior e posterior. Aí nós começamos a estudar os ossos longos, né? E anatomia de um osso longo. Estudamos também os ossos chatos e planos, os curtos, os irregulares e falamos também dos ossos da cabeça, né? Os principais aí, numa vista externa. Então, falamos dos maiores e os principais aí. Falamos também do tronco, né? E as divisões aqui da coluna. Então, nós paramos no tronco, falando da coluna, vimos, né? Essas principais divisões da coluna vertebral. E agora, ainda no tronco, nós vamos começar a falar das costelas. As costelas, elas são divididas, né? Elas estão na quantidade de 12 pares, totalizando 24 costelas, certo? No meio, né, na parte anterior do tórax, nós temos um osso chamado externo. Então, aqui estão as costelas, né? 12 de um lado, 12 de outro, certo? Totalizando 24 e sendo 12 pares. Ao meio, nós temos esse osso aqui chamado de osso externo. O osso externo se escreve com S, certo, gente? Então não é externo com X, que se refere é uma palavra em português que se refere ao que está do lado de fora. Não é isso. Externo, quando se refere a osso, se escreve com S, ok? A extremidade superior do externo é chamada de manúbrio, ok? É a extremidade aqui mesmo superior, a parte de cima do osso externo. Nós sentimos ao palpar, se você palpar o seu tórax aí agora, você vai sentir o seu osso externo, bem no meio do seu tórax. E nós temos também a extremidade inferior do externo, chamada de apêndice tifoide, ok? Apêndice tifoide. Em pessoas bem magras, a gente consegue palpar consegue até visualizar facilmente, né, através da pele aí,
esse osso, essa pontinha de osso. Ela também nos dá referência para iniciar a compressão torácica na parada cardiorrespiratória, não é mesmo? Nós fazemos a palpação dessa pontinha desse osso para termos a noção de que para termos a noção do correto posicionamento do seu punho na hora de fazer a ressuscitação cardiopulmonar. Certo? Então, as costelas, elas têm fixação anterior e posterior. Vamos visualizar isso no... Ah, não, eu gosto de me ver grande. Até daqui a pouco. Vamos visualizar isso no 3D aqui, né, para o Brasil, porque é muito mais legal. Então, é o seguinte. Aqui nós temos, né, o tronco, lembrando aqui, o tronco inteiro está aqui. Nós já estudamos o quê? Já estudamos a coluna vertebral, né? E agora nós estamos estudando a caixa torácica. A caixa torácica é todo esse trecho aqui, né, do tronco que tem as costelas, e olha que interessante, realmente, ó, dentro dá até para encaixar alguma coisa, vocês estão vendo? Tem essa característica de caixa mesmo, de paredes que protegem alguma coisa. E nós já sabemos que essas paredes estão protegendo o que, Brasil? Estão protegendo, Patrícia, órgãos importantes aí que a gente tem, né, dentro do tórax, como, por exemplo, os pulmões e o coração. Certo, muito bem. Então, olha só que bonito. Vamos olhar de perto, mais um pouquinho de perto, ai meu Deus, vamos lá, mais um pouquinho de perto, o osso externo, tá? Ele demora um pouquinho para atualizar a imagem para vocês, que eu já modifiquei aqui. Então, ó, o osso externo, tá vendo? Ele inteiro se chama externo. Porém, essa extremidade superior, ela se chama manúbrio, e a extremidade inferior, apêndice xifoide, tá? Olha aqui que bonito as costelas, gente. As costelas, elas se ligam no externo, anteriormente, e posteriormente, elas se ligam na coluna vertebral, tá? Eu estou girando a imagem aqui, ele não atualizou para vocês ainda, mas ele atualizará. Então, olha, vocês estão vendo? Algumas costelas fazem a volta completa. Algumas costelas fazem a volta completa do... aqui, já, agora ele atualizou, está mostrando para vocês a vista posterior, né? A costela se ligando à coluna. Algumas costelas fazem a volta completa, tá? A meia volta, digamos assim, né? Elas se ligam anteriormente ao externo e posteriormente à coluna. Algumas costelas, elas são diferentes. Elas se ligam anteriormente ao externo, elas se ligam, desculpa, vamos começar por trás, fica mais fácil. Elas se ligam posteriormente à coluna e anteriormente ela se liga a uma outra costela, a amiguinha dela, tá certo? Ela se liga a outra costela. Gente, eu não sei o que é hoje, talvez seja a internet e tá super lenta a visualização para vocês. Eu mudo aqui e ele tá indo devagar. Olha só, algumas costelas, estão vendo? Repetir. Se ligam anteriormente ao externo e posteriormente à coluna. Mas algumas, olha só, como exemplo dessa daqui. Aí ele virou. Voltando. Exemplo dessa daqui. Começa na coluna, mas ela se liga, olha, vocês estão vendo, em outra costela. Essa daqui também, ó, tá se ligando em outra costela e não no externo, ok?
E ainda existem costelas que ficam flutuando, estão vendo? Algumas costelas que não se não se ligam ao osso externo e nem se liga a outra costela, elas ficam flutuando. Então, vamos voltar na nossa apresentação para a gente entender um pouquinho melhor isso aqui. Então, gente, aquelas costelas que se articulam no osso externo e também na coluna vertebral são chamadas de costelas verdadeiras, certo? Isso acontece desde o primeiro par, lá em cima, até o sétimo par descendo, ok? As costelas que se originam na coluna e elas se ligam a outras costelas, né, a outras costelas são chamadas de costelas falsas. Isso acontece entre os pares oitavo e décimo, ok? E aquelas costelas que eu mostrei para vocês, que se originam na coluna e nem se ligam ao externo e também não se ligam a outra costela, são chamadas de costelas flutuantes. Ok, gente? Então é isso. Então, em relação às costelas, era isso que nós precisávamos saber. Tudo bem, amores? Então, vamos seguir em frente. Patrícia, o que é cintura escapular? Então, o que é cintura escapular? Cintura, gente, quando você ouvir esse nome cintura, ele se refere frequentemente a alguma estrutura do corpo que permite uma movimentação complexa, tá? Por exemplo, a cintura escapular. A cintura escapular, ela está posicionada aqui. É o ombro da gente, em outras palavras, a cintura escapular, tá? Ombro. Mas nós vamos estudar daqui a pouco uma outra estrutura anatômica chamada de cintura também, que é a cintura pélvica, né? Que é aquela cintura que a gente já conhece coloquialmente, a nossa cintura, né? A cintura aqui do corpo, que é a cintura pélvica. Então, essas duas cinturas, essas duas partes do corpo, elas permitem movimentação complexa. Patrícia, o que você quer dizer com isso, movimentação complexa? O que seria? Por exemplo, no seu ombro você consegue, olha só, você consegue movimentar esse braço para a lateral, você consegue, se quiser, movimentar esse braço para a frente, você consegue movimentar esse braço para trás, você consegue rodar esse braço, não é, Brasil? Se você quiser, você consegue fazer muitos movimentos com essa articulação. Então, gente, quando você vê uma articulação com esse nome de cintura, normalmente é uma articulação que permite movimentação complexa, tá bom? Ai, Patrícia, como seria uma movimentação não complexa? Vamos pensar. A articulação do joelho. O joelho, se você quiser dobrar a perna para trás, né? Aqui eu não vou fazer isso, que acho que vai ficar esquisito. Eu levantar e começar a mostrar, mas acho que dá, vamos lá. Então, olha, aqui o meu joelho, estão vendo? Então, se eu quiser movimentar a minha perna para trás, eu consigo. Agora eu me entreguei, vocês estão vendo que eu gravo de pijama. É isso mesmo, Brasil. Eu estou em casa e não sou obrigada a ficar de jeans. Mas se eu quiser, aqui eu consigo esticar minha perna, meu alongamento está horrível, não consigo esticar, mas meu joelho está aqui. E aí, se eu quiser movimentar esse joelho para cá, eu não consigo. Ele não permite, né? É uma articulação que não permite esse tipo de movimentação. Porém, essa articulação aqui, você já consegue fazer muito mais do que o que você consegue fazer na articulação do joelho, por exemplo. Ok? Agora, gente, eu senti que eu preciso fazer alongamento, porque eu não consegui mostrar minha perna direito para vocês, porque o joelho, a perna não estica.
Tá bom, Brasil, já passei ridículo o suficiente. Vamos lá. Então, ó, a cintura escapular une-se anteriormente ao manúbrio esternal. Ao manúbrio esternal e é formada pelas clavículas e escápulas. É sustentada e estabilizada por músculos inseridos nas costelas, externo e vértebras. Patrícia, parece que está escrito em grego. Não entendi nada. Então, vamos entender lá, olhando a ilustração em 3D, né? O que é a cintura escapular. Então, vamos lá, Brasil. Vamos. Ai, Patrícia, confusão, não faça confusão. Vamos lá. Aqui, meus amores, é o seguinte. Cintura escapular, portanto, é essa região de ombro que ele está falando, né? Ele falou que essa região de ombro, vamos voltar no que está escrito. É importante a gente ler e entender o que está escrito. A cintura, ela se une anteriormente, anterior, lembra que se refere à parte da frente, ao manúbrio esternal, né? E é formada pelas clavículas e escápulas. Então, olha, a cintura escapular nada mais é do que o quê? Essa região aqui de ombro, né? Essa região de ombro, e o que é o ombro? Nada mais, nada menos do que a junção desse osso aqui, ó, vocês estão vendo? Eu vou selecionar esse osso, é a clavícula, certo? Então, a clavícula, esse osso que a gente vê em pessoas mais magras, a gente vê bem na região aqui próxima ao pescoço, né? A pontinha desse osso a gente consegue ver bem. Então, a clavícula, olha só, a extremidade aqui mais distal da clavícula se unindo a quem? Olha aqui, esse osso, lembra que nós já estudamos? Que osso é esse? A escápula, não é? E olha aqui, esses dois ossos se unindo, ó, e aí eles, né, logicamente aqui vem o osso do braço, né, o húmero, e aí esses ossos aqui se unem e formam a cintura escapular. E o que ele falou aqui também naquele texto é o seguinte, esse osso aqui, ó, a escápula, vamos lá, a escápula, ela se une anteriormente ao manúbrio, que é a extremidade superior do osso externo. Lembram disso? Então, traduzindo aí o que foi falado no slide. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Bola para frente. Ah, tá. E ele falou também que quem sustenta essa estrutura são músculos, né? Os músculos que estão inseridos nas costelas, no externo e nas vértebras. Muito bem. Vamos falar agora dos membros, tá? Os membros superiores. Então, quem são os membros superiores? O membro superior, ele se inicia na cintura escapular, que nós acabamos de estudar, né? Acabamos de estudar a cintura escapular, clavícula, osso longo e fino, que já acabei de mostrar para vocês, a escápula, um osso chato e triangular, que fica posicionado em região posterior, né, do tórax, e o húmero, né? O húmero, que é um osso longo que se encaixa na escápula, gerando uma articulação. Então, vamos lá observar na ilustração. Seguinte. Olha lá, estamos vendo aqui um membro superior, ok? Então, olha que lindo. Ele está mostrando a cintura escapular que a gente acabou de ver, né? Que é o ombro. A gente viu no esqueleto aparecendo aqui o tronco, né? E esse aqui só está aparecendo o membro superior. No caso, o membro superior direito. Tá certo, gente? A gente mostra um lado só porque o outro lado é igual, tá bom, Brasil? Normalmente as pessoas têm dois lados iguais, tá? Dois lados semelhantes, né? Igual, assim, ninguém é. Ninguém é 100% simétrico, né? Mas similar, os dois lados são. Então, por isso que a gente estuda um lado só. Em anatomia, se estuda frequentemente, assim, olhando o lado direito, tá bom, gente?
Até o atlas aqui está disponível assim, do lado direito. Então, ó, olha aqui, a clavícula, uma vista superior da clavícula, né? Lembrando que esse osso se liga ao manúbrio external, ok? E aqui ele vai fazer essa junção, ó, com o osso escapular, né? Que é esse osso aqui que parece uma asinha que a gente tem. Ai, meu Deus, será que a gente é anjo caído? Não sei, gente. Capaz, viu? E aqui, ó, que osso é esse? Esse aqui é o húmero, né? Então, eu vou selecionar aqui o húmero para vocês verem. O húmero direito, tá bom? Então tá, Patrícia. Vamos continuar aqui nessa ilustração, então, e vamos dar um zoom nesse membro superior. Então, gente, tudo isso aqui é membro superior direito, tá? Lembrando que essa região aqui é região de braço. Na região do braço, você tem um osso longo chamado húmero. Essa outra região aqui é região de antebraço. Então, no antebraço, nós temos dois ossos, tá? Dois ossos. Um deles é o rádio e o outro é a ulna, tá bom? Ulna. Aqui, esse atlas escreve como ulna, mas vocês vão ouvir também como una sem esse L no meio. Não tem problema, são variações, tá? Então, no antebraço você tem esses dois ossos. Patrícia, como saber qual é um, qual é o outro? O rádio, gente, para você saber qual é o rádio e qual é a una, é só você pensar que o rádio ele está ligado, ele está mais próximo, ó, ao polegar. Então, é como se você estivesse dando um joinha, tá? Pensa que se você estiver dando um joinha, esse joinha vai ser a simulação de que você tem uma antena. Antena do quê, Brasil? Do rádio, gente. Como assim? Vocês não entenderam a minha piada? Piada horrível, Patrícia. Eu sei, gente, desculpa. Mas, olha aqui, essa é a brincadeira que a gente faz para poder lembrar que qual é qual. Então, para lembrar qual é o rádio, qual é a una, então lembrar que o rádio ele tem antena. Patrícia de Deus, não existe mais rádio de antena hoje em dia, só se for peça de museu. Pois é, mas eu acho que você vai se lembrar aí, você pode, se você não é dessa geração dos rádios de antena, então você olha aí uma ilustração no Google que você vai encontrar que antigamente os rádios tinham antena, tá bom? E aí você vai ver aqui rádio, antena. Então o rádio ele está posicionado aqui na direção do polegar, tudo bem? Aqui nós temos os ossos do punho, tá bom, gente? Nós temos os ossos do punho ou do carpo. São vários ossinhos aqui, né? Vários ossinhos, aproximadamente com formato de cubo, tá bom? Mas eu já volto aqui, só não perder a sequência do slide, o que eles estão pedindo, o que está aqui no slide. Então é isso mesmo. Membro superior, nós temos o antebraço, radiuna, e articula-se com o húmero. Essa articulação entre rádio, una e húmero é chamada de cotovelo. O antebraço com a palma da mão virada para cima, na direção do polegar, temos no antebraço, né? Com a palma da mão virada para cima, na direção do polegar, temos o rádio, né? Que eu já acabei de explicar para vocês. E na direção do dedo mínimo, a ulna. Só mais uma coisa que eu gostaria de falar em relação a isso é que o rádio, né, o rádio ele tem um posicionamento muito interessante, né? Fisiologicamente, é possível fazer um movimento assim. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo, que posição aqui eu consigo mostrar para vocês aqui. Então, ó, é assim. Então, eu sei que o rádio ele está aqui e a una aqui, né? E uma coisa interessante é saber que o rádio ele faz um movimento circular em torno da una, tá? Ele faz esse movimento circular em torno da una, meio assim que um semicírculo.
tá bom? Só lembrando aí dessa parte fisiológica de como é que funciona essa movimentação desses ossos, tá? Então, a una é fixa e o rádio é móvel, tá vendo? É móvel aqui no antebraço, Brasil. Então, vamos falar agora da mão boba. Não, mão boba não, essa mão ela é muito esperta. A mão humana é o seguinte, gente, é uma parte do nosso corpo muito, muito bacana, cheia de terminações nervosas, mas não é disso que a gente está falando hoje. Vamos falar de ossos. A mão, né, gente, ela é composta pelo punho. O punho, portanto, ele tem 8 pequenos ossos, né, uma região chamada de carpo, né, numa forma de falar mais profissional, digamos assim, da nossa área. Aí, gente, a região da palma da mão é chamada de metacarpo, então são 5 ossos aqui na região de metacarpo, né? Nós temos os dedos, são chamados de falanges, tá? Falanges. Isso aqui deixa eu apagar, porque não tem exercício nenhum para preencher. Eu esqueci de apagar aqui. Beleza. Os dedos são chamados de falanges, tá bom, gente? Então, vamos lá ver mais uma vez aqui. Então, seguinte. Carpo, metacarpo, falanges. Estão acompanhando comigo? Falanges. Olha só que bacana. Essas falanges, né, desses dedos aqui, deixa eu virar para cima, deixa eu ver se eu consigo rodar assim. Ai, que bonito! Isso. As falanges desses 4 dedos, vocês percebem que essas falanges têm, 3 ossos? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Só que a falange dos polegares só tem 2 ossos, né? Então, no polegar você só tem uma articulação na falange e nos outros dedos você tem 2 articulações. Tá. Outra coisa que eu queria, outro conceito que eu queria que vocês aprendessem, que é sempre a noção de que vocês têm que pensar que no centro do nosso corpo passa uma linha, tá? Então vocês imaginem aqui, no centro da sua cabeça até os seus pés. Então essa linha imaginária que começaria aqui na sua cabeça e iria até lá na metade, entre os 2 pés, é uma linha imaginária que é o eixo central do nosso corpo, tá? Esse eixo central, vocês têm que considerar como sendo o eixo central. Certo. E aí, o que eu quero dizer em relação a isso? Tudo que está próximo desse eixo central vai ser chamado de proximal. E tudo que está mais longe desse eixo central ou dessa linha imaginária que a gente acabou de fazer no centro do nosso corpo é chamada de distal, tá? Então, tudo que está longe, distal, distante, e o que está mais próximo, proximal. E é aí que eu vou tentar mostrar para vocês o que eu quero dizer aqui, Brasil. É o seguinte... Não, peraí, deixa eu ver aqui. Aqui o celular está entrando no... Aqui, vamos lá, enfim. Estamos olhando para as falanges, ou seja, os dedos, né? Então, esses ossinhos que eu estou mostrando, eles estão mais próximos do centro do corpo. Então, esses primeiros ossos aqui das falanges são chamados de falange proximal, tá bom? Falange proximal. Esses do meio são chamados de falanges mediais, ok? E os das pontinhas são chamados de falanges distais. No entanto, o polegar só vai ter
falange proximal e falange distal. Ok, gente? Então, é isso. Já fico feliz de ter conseguido explicar, né, essa parte aqui da mão. Parece complicada, mas se você for ver, não é. Patrícia, os ossos em si, eles têm nomes? Por exemplo, esses aqui do carpo? Sim, todos têm nomes específicos, né? Mas, para o nível do curso técnico de enfermagem, é irrelevante nós entrarmos em tantos detalhes, ok? Aqui já é mais do que suficiente. Se você está lá, né, no hospital trabalhando, meu ex-aluno, e você conseguir colocar no seu relatório, né, você colocou lá na anotação de enfermagem, paciente chega no pronto-socorro com ferimento corto-contuso em falange medial do quarto dedo esquerdo. Nossa, você já vai ser um técnico, melhor técnico desse Brasil, tá bom? Então você já sabe o suficiente para ser muito bom, tá bom? Então não duvidem disso. Muitos alunos às vezes não gostam quando eu falo que não dá para aprofundar tanto, nem dá tempo, gente, de aprofundar tanto, tá? Aprofundamento maior você vai encontrar fazendo um curso superior, e aí você, na área da saúde, aí você vai estudar anatomia com uma complexidade maior, apropriada para o momento acadêmico. Tá certo? Então vamos lá. Vamos para o próximo. Qual é o próximo? Vamos falar da cintura pélvica. Gosto muito de falar da cintura pélvica. Essa é uma região que, para mim, é muito cara, né? É uma região muito importante, né? Para todos nós, né? Mas para as mulheres especificamente, porque a gente é aqui, né? É nesses ossos aqui que se sustenta a gestação, né? O peso do bebê fica aqui em cima dessa cintura pélvica. E eu, como enfermeira obstetra, gosto muito de estudar esse assunto. Então, nós vamos falar da cintura pélvica, tá certo, gente? Também é um lugar que a gente, olha, lembra que eu falei que tem o nome de cintura? Possibilita a movimentação aí bem complexa, essa região, não é? Possibilita sim movimentação complexa. Considerada parte integrante do esqueleto dos membros inferiores, né? E os ossos são o ilíaco, o isquio e o pubis, que eu já vou falar melhor deles aqui, tá? Vamos lá. Então, quem são esses ossos? Eu vou sair desse desenho, vamos lá para o 3D. É mais divertido, Brasil! Vamos lá. É o seguinte, o que nós temos aqui? Né? Os ossos da cintura pélvica, né? E olha só que interessante. Esse osso, gente, olha só essa característica, vocês estão vendo? Essa região também é chamada de bacia. Porque, olha, não parece que dá para colocar alguma coisa aqui dentro? E, de fato, existem coisas aqui dentro. Todos os órgãos moles do nosso abdômen ficam posicionados sobre, né, essa região, né? Intestinos, útero, próstata, etc, etc. Vários órgãos que nós temos aqui ficam posicionados aqui dentro. Bacia, então, também tem esse nome, vocês vão ver por bacia, vão ver esse nome de bacia. Quais os ossos que compõem a cintura? Vocês estão vendo que esse osso aqui é um osso grande, né? Ele chama de osso do quadril, ilíaco direito, mas na verdade, gente, quando você era bebezinho e seus ossos ainda não tinham calcificado, Patrícia, então aquilo que acontece com a cabeça do bebê acontece com outros ossos do nosso corpo? Sim. Eles precisam crescer, né? E aqui, gente, quando a gente está estudando, a gente está estudando a anatomia de um adulto, tá? Mas se você está lá dentro da barriga da sua mãe, ainda, esse osso que vocês estão vendo inteiro em amarelo aqui, na verdade, eles são 3 ossos, tá? Essa região da
frente, tá vendo essa pontinha que eu estou mostrando com o mouse aqui, região da frente, é a região de pubis, tá? Pubis. Tanto que essa junção dos dois pubis, né? O pubis direito e o esquerdo tem uma articulação aqui no centro. Essa articulação é chamada de sínfise púbica. E tudo que tem aqui em cima vai ter um nome relacionado ao osso. Por exemplo, os pelos que a gente tem em região íntima são chamados de pelos pubianos, certo? Pelos pubianos, porque estão bem em cima dessa região aqui, que é onde se posicionam os nossos órgãos sexuais também, que nós vamos estudar mais para frente. Então, ó, aqui, gente, essa outra parte do osso do quadril é o osso que a gente senta em cima dele. Como assim, Patrícia? É assim, meus amores. Façam o teste aí agora. Peguem a mão de vocês. Acredito que vocês estão vendo a aula sentado. Se não tiver sentado, sente-se, coloca a mão embaixo do seu bumbum. E aí você dá uma leve, eu estou fazendo aqui agora. Você dá uma leve mexidinha, tá? E aí você vai sentir essa ponta desse osso, tá? Esse aqui é o isquio, ok? Isquio. E mais aqui posteriormente não, mais superior, nós temos o íleo, tá? O íleo. Então, esse ossão, ele na verdade eram 3 quando você era bebezinho, ainda lá na barriga da sua mãe, ou feto, né? Como queiram. Na barriga da sua mãe eram 3 ossos diferentes e que se calcificaram ao longo do tempo, tá bom? Aqui a gente tem uma pontinha, ó, do íleo. Essa pontinha, ó, aqui dá para ver melhor que é uma pontinha. Nas pessoas bem magras, dá para ver a ponta desse osso na cintura. Essa ponta é chamada de crista ilíaca, ok? Patrícia, e essa bola que está me chamando a atenção aí? Que bola é essa? Esta bola, entre aspas, é o acetábulo, que é onde o fêmur, aquele osso da coxa, se encaixa. Olha que bonito, como é linda a natureza, né, gente? Olha, de verdade, eu fico emocionada com essas coisas. Emocionada. É incrível a beleza do corpo humano, não é, gente? Então tá. E aí, né, essa bacia, só complementando, ela também, ó, se une posteriormente ao finalzinho da coluna, né? O que nós temos aqui? Região sacral e região coxigeana, né, do esqueleto aqui, né, que se liga e faz esse conjunto com a bacia, né? Eu sempre gosto de comentar que, olha, vocês estão vendo aqui, olhando agora essa vista superior, vocês repararam que tem um buraco? Um buraco aqui, né? Para que serve esse buraco? Então, é uma passagem, né? Para o intestino da gente, por exemplo, ele passa por aqui. Então, a saída vai ser em região anal. Nós também temos a passagem para quê? Para a urina, saída da urina, que vai ser aqui embaixo, né? Nos homens, no pênis, nas mulheres, vai ser nos dois, né? Tanto no homem quanto na mulher, pela uretra. No caso, a uretra feminina mais embaixo, dos homens um pouquinho mais em cima, mas todos dão passagem, né? E no caso das mulheres, especificamente, é a passagem para a cabeça do bebê, né, gente? E esse é o motivo também que os filhotes, digamos assim, de humanos, eles têm aquele tamanho. A gente percebe que de algumas espécies, os filhotes são maiores, já nascem andando, né? Acho tão bonitinho aquelas imagens, né, de documentário que mostram os filhotes das outras espécies que nascem andando. E os nossos filhotes, os filhotes humanos, os bebês, eles nascem muito imaturos, né? Nascem ainda muito pequenos. E por que, gente? Por que, Brasil? Que eles nascem tão pequenos, seria tão bom. Já pensou, gente, seria tão bom se o bebê nascesse andando, já nascesse
com controle, né? Com controle dos esfíncteres, sem precisar ficar usando fralda durante 2 anos. A gente demora aproximadamente 2 anos para aprender a ir no banheiro sozinho. Ê, Brasil, é difícil, né? Pois é, e já tem animal que nasce andando, fazendo as coisas tudo certinho, já nasce praticamente caçando, procurando a própria comida. E os nossos filhotes não, eles são bem imaturos, né? Eles precisam de muito, muito, muito cuidado quando nascem. E aí, por muitos anos, eles precisam ser muito bem cuidados para sobreviverem, né? Porque eles não têm independência alguma. Então, e por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando porque a gente, nós mulheres, né, a espécie humana, a gente tem essa passagem que ela é relativamente limitada, digamos assim, né? Relativamente limitada. Então, para que as mulheres consigam ter os bebês, né, por parto normal, elas consigam ter os bebês em parto normal, eles não podem ser muito grandes. Se a gestação fosse muito longa, se a gestação humana fosse muito longa, os bebês cresceriam muito e aí não teria passagem, né, para a cabeça fetal. Lembrando que a cesárea, ela é possível como, Patrícia? A cesárea, como é que acontece? Então, quando por alguma complicação a mulher não pode ter o bebê via vaginal, né, nesse caminho aqui, o que acontece? É feito um corte na barriga, mais ou menos nessa posição, logo acima do pubis, né, da região pubiana, do encontro desses dois ossos. Então, logo acima do pubis é feito um corte para a retirada do bebê aqui por cima, por região abdominal, né? E aí ele já não vai nascer aqui por baixo. Então, lembrando, gente, que a cesárea é um fenômeno relativamente novo na história da humanidade, né? Então, as mulheres, biologicamente falando, historicamente falando, elas sempre pariram, digamos assim, e na obstetrícia não é pejorativo falar parir para as mulheres que vão ter um bebê. Então, parir sempre foi biológico, fisiológico, normal, e aí a natureza se prepara para isso, e a gente tem essa capacidade de fazer isso, né, de parir os nossos filhos. A cesárea, ela foi criada para ajudar nos casos em que algum problema aconteceu e para preservar a saúde, a vida, muitas vezes, da mãe e da criança também, tá bom, gente? Então, eu sou contra as cesáreas desnecessárias, mas eu tenho a consciência total de que a cesárea salva a vida de muitas mulheres, ok, meu povo? Então, vamos lá. Continuando, Brasil, para os slides. Falei, então, da região pélvica, dos ossos aqui da região pélvica. Olha que bacana, essa ilustração já está mostrando para a gente os músculos que são ligados, né, a essa região. Muito bonito, bola para frente. Então, aqui só retomando o ilho, né? O ilho é o maior osso do quadril, ele está na parte superior e lateral da pelve, né? Que é essa parte que quando a gente faz malcriação, sabe? Que você pega e faz assim, né? Você posiciona assim, você posiciona a mão em cima do ilho, certo? Ilho. Então, ilho. É o maior osso do quadril, está na lateral, ele dá suporte às vísceras abdominais, já falamos sobre isso, e aquela parte superior é chamada de crista ilíaca. Nos magrinhos dá para ver na pele, como se fosse furar a pele. O isquio é aquela parte que eu falei para vocês colocarem a mão embaixo do bumbum e vocês vão sentir o isquio, né? Que é o osso sobre o qual a gente senta, tá? Ele está na parte póstero inferior da pelvis. Ok? É onde a gente se posiciona ao sentar. E aí, isso aqui não tem mais, deixa eu tirar esse negócio aqui que eu coloquei. Pubis. O pubis é a parte anterior da pelvis e se liga ao ilho e ao isquio, originando a síntese púbica. Já falamos sobre isso, só retomamos nesse esquema. Vamos falar agora dos membros inferiores. Espero que a bateria aqui seja suficiente. Membros inferiores, portanto, são compostos, né, por alguns ossos.
O osso fêmur, que é o maior osso do nosso corpo, que nós já até começamos a estudá-lo, né? Ele se articula com o quadril e com o joelho. Vamos falar então do osso fêmur, aqui, que é mais legal, Brasil. Vamos lá. Aqui. O osso fêmur não, tudo, né, do membro inferior. Então aqui nós temos a visão do membro inferior, no caso o direito, né? E olha só, o fêmur, ele se articula com quem? Com a pelvis, né? Com a pelvis, com o osso, ó, tá vendo? Lembra lá que eu mostrei para vocês o acetábulo, que ele recebe, ó, a cabeça do fêmur. Então, ó, a cabeça do fêmur tem esse formato. Eu vou tirar esse osso aqui da frente, o osso do quadril, para que a gente possa ver, ó, que a cabeça do fêmur é uma perfeita bolinha que se encaixa lá no acetábulo, estão vendo? Infelizmente, com a idade, a gente vai perdendo massa óssea, né? Dependendo da qualidade dessa massa óssea, a gente vai perdendo isso. E aí o osso, consequentemente, fica mais fraquinho, vai perdendo força, vai ficando poroso, tá? É uma doença que é chamada de osteoporose, por exemplo, tá? Tem outras doenças ósseas também, mas tem algumas doenças que enfraquecem os ossos e aí eles se quebram, eles fraturam mais facilmente, tá? Que é o caso do fêmur, ele às vezes fratura. Em idosos é muito comum idosos serem internados por fratura de fêmur. Patrícia, a fratura pode ser em qualquer altura do osso? Sim, ela pode acontecer aqui, ó. Às vezes a fratura acontece bem aqui. A cabeça do fêmur, ela ela trinca ou às vezes ela até se desloca do osso completo, tá? E aí, caso a pessoa não consegue andar, né, gente? E aí ela precisa ser internada para fazer a correção disso aqui, tá? Tem cura, Patrícia? Tem umas cirurgias bem interessantes que eu não consigo me aprofundar aqui agora, tá? Mas dá para substituir essa cabeça por uma outra cabeça de um material metálico muito especial, tá? Dá para simular aqui outra cabeça para esse fêmur. O material que eu conheço mais utilizado é o titânio, tá? Então dá para montar uma cabeça, digamos assim, personalizada para o paciente e cimentar no osso que ele já tem e encaixar aqui, o paciente melhora em alguns meses aí depois de recuperação, tá bom? Ok, esse osso pode quebrar aqui no meio, pode quebrar mais para cá. Então ele pode quebrar mais proximalmente ou mais distalmente, já perto do joelho. Vocês estão vendo, gente, que a extremidade proximal do fêmur, então ela se articula com a cintura pélvica. E a extremidade distal do fêmur se articula com quem? Com quem, Brasil? Com o joelho, né, gente? Com o joelho, Patrícia, obviamente, estava na ponta da língua. Você falou porque você quis, mas eu já tinha pensado aqui, porque eu sou sua aluna, eu sei das coisas. Ah, muito bem. Então vamos lá, olha aqui, joelho. Vamos continuar olhando esse joelho aqui. O que é o joelho, portanto? O joelho é uma articulação, e o que é uma articulação? É a união de dois ou mais ossos, né? Então, ó, aqui a gente tem 3 ossos se ligando, 4 na verdade, né? Fazendo essa articulação do joelho, que é uma articulação muito bacana. E aí, ó, aqui a gente tem quais ossos se articulando? O fêmur, a tíbia e a fíbula. Estão vendo? Também temos esse osso soltinho, que aqui ele está mostrando preso, mas na verdade ele é totalmente solto do outro osso, tá? E é a patela, o que nós conhecemos coloquialmente como bolacha do joelho, tá certo? Gente, a tíbia é esse osso aqui, ó, o maior. Então as pessoas muitas vezes confundem tíbia e fíbula, tá? Então lembrando que a tíbia é o osso maior, tá? E a tíbia é aquele osso que a gente é obrigado para quem joga futebol aí. Patrícia, você joga futebol? Não, gente, não.
Mas já joguei quando eu era adolescente, lá na aula de educação física, né? E eu lembro muito bem que levar um chute na canela é um inferno, dói muito. E é por isso que os jogadores de futebol usam, né, caneleira, porque para proteger, né, essa região aqui, porque é uma região que a gente quase não tem tecido, a gente não tem muito tecido aqui, nem de pele, nem de gordura em cima. Então ele fica muito próximo da superfície e aí dói bastante a pancada, né? Então nós temos aqui a tíbia e aqui na lateral a fíbula, que é esse osso mais fininho. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês que é bem legal. Essa daqui é a região de tornozelo, certo? O tornozelo, gente, ele tem uma ponta, uma proeminência aqui na lateral interna, né, da perna e na lateral externa também. Como saber qual é o tornozelo? O que é o tornozelo? O que é? O tornozelo, gente, nada mais é que a extremidade. O tornozelo face interna é a extremidade inferior da tíbia, estão vendo? E na face externa é a extremidade inferior da fíbula. Tudo bem? E agora nós vamos estudar o pé. Uhul! Ó o pé dando tchau para vocês, ó, 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 ó. Tchauzinho com o pé. Então vamos lá. Ai, meu Deus, vamos lá. Vira pé, vira na posição que eu quero, pezinho. Não é assim. Ai, gente, às vezes a coordenação não é a melhor do mundo. Aí, é o seguinte, aqui a gente tem o quê? O calcanhar. Então, o nome desse ossão aqui é o calcanhar, gente, aqui, meu Deus. Gente, aqui é aonde o Aquiles, lembra da mitologia lá, tinha a fraqueza, né? O calcanhar de Aquiles, lembra quando fala que a pessoa tem um calcanhar de Aquiles, ela tem uma fraqueza. E o Aquiles, quando ele leva a flechada aqui, ele morre. Mas, gente, como é que um homem tão forte morre com uma flechada no calcanhar? É porque ele já tinha uma fraqueza mística aqui, né? Mas como nós, seres humanos normais, não temos fraqueza mística no calcanhar, a gente, se levar uma pancada, sofrer um acidente, uma lesão aqui, você tende a não morrer, tá bom? Porque não é órgão vital. Tudo bem, gente? Aqui você se recupera se você tiver uma pancada no calcanhar. É mais usado mesmo como força de expressão, calcanhar de Aquiles, né? Porque ele tinha uma fraqueza aí no calcanhar. Tudo bem? Aqui nós temos alguns ossos, olha que bonito, alguns pequenos ossos também. São chamados de ossos do tarso, tá bom? É um conjunto de ossos aqui do tarso. Essa região aqui, ó, é chamada de metatarso. Lembra que na mão é o metacarpo, no pé é o metatarso, e depois no metatarso nós temos os dedos. E os dedos são chamados também de falanges, inclusive no pé, tá? As falanges, gente, a mesma coisa que a mão. No pé a gente tem duas articulações, né, nesses 4 dedos, e no dedão a gente tem só uma articulação. Então, essas falanges todas que eu estou apontando vão ser chamadas, e elas estão aqui ligadas eles estão articuladas com o metatarso, essas falanges são chamadas de proximais, as medianas de mediais, as distais de distais. E aí, lembrando que o dedão só tem a proximal, falange proximal e falange distal. O dedão, gente, também é chamado de hálux, tá bom? O dedão tem esse nome também. Em vez de chamar de dedão, né, você pode dizer hálux, tá certo? Então, tá bom. Então, vamos lá ver o que ainda falta aqui nos slides. Eu acho que estamos quase acabando. Membros inferiores, perna, falei da patela, né? Que ela une a coxa e a perna. Deixa eu só corrigir aqui, que tem um detalhezinho para fechar. Aí temos a tíbia, que eu já falei, fíbula, maléolo. Gente, o tornozelo também pode ser chamado de maléolo, tá? Maléolo interno e maléolo externo. Tudo bem? Já expliquei isso aqui. Os pés, então, só retomando as principais partes de apoio do esqueleto, né? Então, o esqueleto inteiro se apoia sobre os pés.
A região de tarso é composta por 7 ossinhos, né? Parte articulada com a perna e o calcanhar. O metatarso são 5 ossos, né? Que é aquela parte que eu mostrei chamada de peito do pé, e as falanges, que são os ossinhos, né? Dos dedos. Falanges são os dedos, e aí os ossinhos proximais, mediais e distais. Lembrando que o hálux possui só falange proximal e distal. Um pé, no total, tem aproximadamente 26 ossos. Essa ilustração é bem bonita também. A gente consegue observar aqui bem, ó, as divisões. Então, quem for estudar pelos slides já vai ter muito sucesso também. Tá certo, gente? Então, todo o material eu retirei aí desse livro muito especial, produzido pelo Ministério da Saúde. Tá certo, meus amores? Eu espero que esse conteúdo tenha sido prazeroso de aprender, assim como foi prazeroso para mim apresentá-lo para vocês. Tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Foi um prazer. Muito obrigada pela atenção. Um grande e fraterno abraço. Até a próxima.